Vamos agora apresentar as equações básicas que descrevem a propagação de cheia hidrodinâmica. Então, o que interessa para a gente nessa propagação da cheia hidrodinâmica é saber vazão e nível numa determinada seção fluvial. Cabe observar que essa seção fluvial, ela às vezes apresenta rugosidades diferentes. E o que a gente vai estar rugosidades diferentes, a gente vai ter aqui calha principal e planície de inundação. E muitas vezes o que a gente vai estar interessado em saber é exatamente qual é o nível da água, quanto foi a área inundada nessa planície de inundação. Então, o que a gente tenta descrever a partir dessa propagação da cheia nos rios, em uma determinada seção, é exatamente a relação entre vazão e nível desse rio. Tá certo? Então, essa curva-chave poderia ser caracterizada pela curva-chave de forma bionível. Mas só que a gente já viu anteriormente na nossa disciplina que a curva-chave de um rio, né, a descrição entre a relação entre vazão e nível é descrita pela curva-chave, mas muitas vezes existe uma relação que a gente chama de laço da curva-chave, que a vazão de subida do rio, né, para um mesmo nível, a vazão da subida do rio é maior do que a vazão quando a cheia está descendo, em função da declividade da linha d'água. A declividade da linha d'água quando o rio está chegando é muito maior do que quando a cheia está na sua fase de recessão. Então, a propagação da cheia hidrodinâmica permite, inclusive, recuperar a configuração desse laço, quanto a cheia hidrológica não. Então, a gente vai ter, do ponto de vista dos métodos hidráulicos ou hidrodinâmicos de propagação de cheia, nós vamos ter o que a gente chama de método da onda dinâmica, método da onda de difusão e método da onda cinemática. O método da onda dinâmica a gente considera como sendo o método da onda dinâmica quando a gente resolve as equações de Saint-Venant de forma completa, ou seja, incluindo todos os termos da equação de Saint-Venant, como a gente vai ver posteriormente, o termo de inércia, de pressão, etc. Existem diversos modelos que fazem esse tipo de modelagem, que permite esse tipo de modelagem. Um muito utilizado entre nós é o REC-RAS. Outro tipo de modelo é o modelo da onda de difusão, né, que exclui o termo de inércia e resolve os demais termos da equação de Saint-Venant. E, finalmente, nós temos aí o método da onda cinemática, que é a forma mais simplificada de resolução de propagação, para a propagação da cheia hidráulica ou hidrológica. Ele consiste na utilização da equação da conservação da massa e da conservação do momento. A gente vai fazer uma hipótese de que a declividade do fundo do rio e a declividade da energia, elas são paralelas, e com isso a gente vai imaginar basicamente que a força de atrito é igual a componente da força-peso na direção do escoamento, que isso é equacionamento básico do momento, né, no escoamento permanente uniforme. Então a gente na realidade termina utilizando, para caracterizar o momento, uma equação do tipo equação de Manin, né, onde Q vai ser exatamente calculada como uma vazão do escoamento permanente, né, para caracterizar o momento. Tá? Então, as equações de Saint-Venant são duas equações, basicamente. Uma equação é a equação da continuidade e a outra equação é a equação do momento. Essas equações de Saint-Venant, elas têm um escopo de validade. Elas não são válidas para todas as situações. A forma como a gente utiliza frequentemente as equações de Saint-Venant, elas são válidas para um escoamento unidimensional, tá certo? Então, se a gente tiver bidimensional, não é válido. A gente vai ter que ter um escoamento gradualmente variado, ele não pode ser um escoamento rapidamente variado, porque a gente vai estar hipotetizando que não vão ocorrer velocidades na vertical, tá certo? A gente vai hipotetizar também que as pressões são hidrostáticas, né, no perfil na seção fluvial, que as declividades do fundo do canal são pequenas, por conta de a gente fazer uma aproximação do seno do ângulo que faz o fundo do canal com a horizontal e a tangente desse ângulo serem similares.
A gente hipotetiza também que o fundo é fixo, ou seja, não há uma movimentação de sedimento que modifique significativamente o fundo do canal, que o escoamento é incompressível e homogêneo, né? E que a perda de carga desse canal ela é similar à perda de carga do escoamento permanente. Por isso a gente usa normalmente a equação de Manning para representar a perda de carga. Então a equação da continuidade, deduzida sobre essas hipóteses, é mostrada nessa transparência, onde a gente vai ter que dρQ, dρx mais dρA, dρt menos QL igual a zero. Ou seja, a variação da vazão no sentido longitudinal, dρQ, dρx, é igual mais a variação do volume estocado num determinado intervalo de tempo, dρA, dρt, vai ser igual à vazão lateral que chega ao canal. Se não houver vazão lateral, dρQ, dρx mais dρA, dρt é igual a zero. Ou seja, a quantidade de água que sai, que entra, menos a quantidade de água que sai, é igual à variação do estoque ou do volume de água que ficou na seção fluvial. A segunda equação é a equação do momento, que pode ser expressa aqui por essa primeira equação aqui que está sendo observada. O primeiro termo, dρQ, dρt, é a variação da vazão com o tempo. O segundo termo, dρx de Q2 sobre A, é a variação da quantidade de movimento longitudinal. Esses dois primeiros termos, eles são características da aceleração do escoamento. dρH, dρx é exatamente a variação da pressão, S0 e SF são exatamente a variação da declividade do fundo do rio, e o SF é a perda de energia. Ok? Então essa é a equação da conservação do momento. Então as duas equações da continuidade e do momento, a gente vai ter aí duas variáveis, a área ou a profundidade e a vazão, e essas duas variáveis vão ser calculadas a partir da solução dessas duas equações. Não vamos entrar aqui no escopo do nosso curso, mostrar como essas equações são resolvidas utilizando diferenças finitas. Existe um esquema de resolução dessas equações utilizando diferenças finitas pelo método de Priceman, que é o mais comumente utilizado, e é esse método de Priceman, inclusive, que diferentes softwares como RecRas, etc., utilizam para calcular numericamente a solução para essas equações diferenciais. Nós vamos ver em seguida uma forma simplificada de resolver as equações, que é a simplificação feita a partir do método da onda cinemática.